Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Tá legal, olá amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo. E já vou logo na abertura, mandando um abraço pro pessoal lá em Benjamin Constant, que está acompanhando a gente, né? Um abraço, Benjamin Constant. Wagner Sabino. Alô, Wagner Sabino. Gente fina. Gente, mas só isso, tá? Só isso. Mas nós temos esse hábito lá de apresentar. Digo, olha, esse aqui é um amigo meu, gente boa. Só isso. Mas só isso, tá? Meu tio. Boa tarde, meu querido amigo Pitanga. Tudo bem? Isso. Isso aí. Tô bem, feliz. Isso aí. Meu querido, vamos apresentar primeiro o Thiago Quara, que está aqui na nossa mesa. Integrante suplente da mesa. Integrante suplente da mesa. Pois Thiago Quara, boa tarde, Pitanga, meu tio, Patrick Mota. Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Vim aqui só fazer uma visita. Quando a gente diz assim, papai, eu tô chegando aí. Ou é para pedir dinheiro ou é conselho, né? Hoje, mas as duas coisas. Hoje, pelo menos assim, vem participar, então eu tô aqui. Bom, agora é o Patrick, né, que vai apresentar meu querido amigo Patrick Zorro. Um abraço para você, Pitanga. Uma alegria sempre estar contigo também, dividindo a mesa. Citar hoje que nós temos a presença da Ellen, que está assessorando aqui o nosso convidado, que é o convidado que faz perguntas também. Um abraço. Olha no vídeo ali, ó. Olha no vídeo ali. Cadê? Tá vendo, né? Tchau, participação especial. Mas não é essa aí não, né, Ellen? Não. Essa não é Ellen, não. Chegaram agora. Tem também o Ariel, né, Ariel, que está por aqui sentadinho. Agora vocês dois eu não lembro o nome. Carol, desculpa, Carol. Rony tem um estilo, você já viu? Carol de Carolina. O estilo do Carolina. Carol Caroline. Abraço, Carol. Um abraço para você também, Rony. O Rony já gostei do penteado do Rony. E depois, o Rony, você me diz onde é o cabeleireiro, que eu quero passar longe. Nós estamos no Instagram aí também. São duas redes aí no Instagram. Dois perfis, né? É isso Daqui aí. a pouco eu quero o endereço para registrar. Bom, Já posso? Já. Existe uma área aqui em Manaus que muita gente conhece como Bola da Suframa, mas ela tem um nome, que é a Praça Francisco Pereira da Silva. Você sabia disso? Sabia. Pois é. Sim. E o nosso convidado, o nome dele é Francisco Pereira da Silva. Exatamente. Só que ele É o dono da conhecido- praça. É o dono da praça. É o dono da praça, mas ele é conhecido mesmo como Sargento Pereirinha, Francisco Pereira da Silva. Olha que interessante, tem 65 anos com cara de 18. Garotão, assim. Ele nasceu em Lábrea. Quem nasce em Lábrea, o que que é, hein? Labrense, né? É Labrense. Eu tinha uma dúvida, mas... Não, mas é Labrense. É Eu Labrense, pesquisei né? aqui. Labrense. Claro, eu fui pesquisar. Labrense. Ele é o Sargento Pereirinha, preside a É a associação. terra do Gilberto Mestril, hein? É mesmo, eu não sabia que o Gilberto era de lá. Ó. É de Labra, né? Não sabia. Lábrea. Eu ainda entrevistei o Gilberto, sabia? Fui lá naquela casa dele que hoje só tá a mesma caixa d'água. Mas, Perto da praça. isso, só tá a caixa d'água que deixaram lá. Mas daí entrevistei o Boto ali naquela casa, no escritório dele, bigodinho dele, todo penteado. Eita, puto. Bom, ele preside a Associação dos Subtenentes e Sargentos, mas está licenciado desde o dia 2 de junho. Seja bem-vindo, meu caro Francisco Pereira da Silva, Sargento Pereirinha. Tá, muito obrigado, Patrick. Eu quero dizer que é uma honra para nós estarmos aqui na Rádio Cavoc, né? Isso. E também dar glória a Deus por esse momento. Amém. Né? Eu sempre peço sabedoria de Deus para que Deus nos conduza nesse momento. E para nós, hoje, vamos dizer assim, falando para o público, polícia e bombeiro militar do estado do Amazonas, e também temos as nossas amigas pensionistas. Então, eu quero mandar um alô todo especial para esse público e que está nos ouvindo, com certeza, Patrick. Isso aí, seja bem-vindo, meu irmão, aqui da Cavoc. E aí, bancada? Pereirinha, a gente sempre pergunta aqui, antes de falar de qualquer coisa, Pereirinha, eu gostaria de saber, porque tu sabes que aqui o povo manauara torce muito pelos times de fora, porque nosso futebol aqui é muito fraco. Qual é o seu time que o senhor está torcendo? Pois é. O time que eu torço é o time do Garrincha, o time do Jairzinho. Olha aí, o Botafogo, É o né? Botafogo. Isso aí, rapaz. Que foi o
os primeiros nomes, assim, quando criança que eu ouvia falar, né? No Garrincha e depois, Isso. em 70, no Jairzinho, Furacão da Copa. É isso aí. Teve influência de alguém na tua família? Não. Eu gostava esses dois jogadores, foram meus ídolos de infância. E ainda hoje? Tinha até na época de 70, tinha um chicletinho, não sei se vocês lembram. Tinha acho que quem é dessa época, Eu nasci bem mais pra cá. bem mais pra cá. sabe? Tinha aquele chiclete que você Ele comprava só para colecionar Ele é os da gols. bruxa queca pra cá. Por aí. Então eu sempre colecionava os gols do Jairzinho na Copa de 70. É verdade que a torcida do Botafogo dá pra encher uma Kombi? Pois é. Porque diz, né? Não, rapaz, tem uns esculpidos aí. Até- Geralmente é assim de idade. O próprio prefeito, o próprio prefeito Davi, né? Ele é botafoguense. E o Amazonino Aí, também. eu perguntei assim, prefeito, o senhor sabe quando um carro é considerado um carro velho? Eu disse assim, lá vem você. Ele conta dizendo assim, Botafogo campeão. Aí coloca a Aí data. o carro velho. Aí o carro velho é um pouquinho velho. Né? Mas assim, a Estrela Solitária já deu muitas alegrias. Hoje, Já. Bom, deixa eu conduzir aqui para para atividade, para especialidade. Você tem na diretoria 15 anos da Associação dos Praças. 18 anos. E diga-se de passagem que foi nós que fundamos a Associação dos Subtenentes e Sargentos. Quando eu cheguei lá em 2005, era Clube dos Subtenentes e Sargentos. E o clube sempre Onde é que é ali no Beija-Flor. Beija-Flor. Só a associação que tinha em Manaus da Polícia e do Bombeiro era somente a Associação de Cabos e Soldados. E a dos oficiais ali. E a na- dos oficiais era Clube dos Oficiais também. é. Sinal, depois nós fundamos a Associação dos Subtenentes e Sargentos em 2005, que é com o objetivo de ter mais força, vamos dizer, sindical, para que nós pudéssemos, porque o clube, subentendia que o clube ele era uma extensão do quartel. E dava mais um ar de recreação. Exatamente. eu ia Então perguntar. era mais, realmente, o clube dos sargentos era mais parte de piscina, A associação é mais abrangente. né? carnaval, enfim. Quando nós chegamos lá, nós acabamos com essa cultura de clube do subtenente sargento apenas existe ainda a parte recreativa, esportiva, mas de lá para cá que foi que começou as nossas lutas. Então todas as conquistas, por incrível que pareça, Patrick, as lutas das sindicais, da Polícia Militar, ela começou dessa época para cá. Quando nós fundamos a associação, aí começamos a fazer movimentos, e aí conseguimos, nesse período, com a criação da associação, com a fundação da associação, então nós colocamos, antes o comandante-geral ele era o presidente de honra da associação. Então o presidente de honra, de vez em quando, ele intervia. E quando passamos a associação dos subtenentes e sargentos, e o oficiais QA, que ele faz parte, o oficial QA é aquele que vem de soldado, vai até major. Hoje existe esse... o quadro de oficiais administrativo. Não vai por capitão. Ele passa por capitão. Depois tem o QOPM, né? O QO é o de Já. academia, o que vem desde aspirante. Já o QOA é aquele que vem de soldado, cabo, sargento. Na maioria vai de sargento, Ele né? geralmente Não, chega ele vem de até que soldado. posição. Ele Mas vem de assim, soldado. mas ele alcança isso quando ele também vem de Ele só pode concorrer ao QOA quando ele é primeiro sargento ou subtenente. Primeiro sargento com 2 anos de interstício ou subtenente. Esse concorre para o quadro de oficial administrativo, do qual hoje chega até major. E você, no final, quando foi para a reserva, você foi como subtenente? Pois é, eu fui como primeiro sargento. E daí que surgiu, como eu observava, quando eu estava na tropa, eu observava que a maioria dos policiais, eles iam para casa como cabo, como soldado, como sargento, e nem vaga para oficial QOA tinha. Esporadicamente saía um oficial QOA. Durante de 10 em 10 anos era promovido 1 ou 2 oficial QOA que não passava no máximo chegava a primeiro tenente. Capitão era quase que um milagre. Pois é, mas veja só, eu achava que ia até capitão, mas você falou que vai até major. Hoje vai até major. Mas isso na PM, porque no Exército é até capitão, né? Eu creio que Pelo sim. menos no meu tempo, que eu era do Exército, ele Ele se aposentava com capitão. o sargentão daquele. Tinha um camarada lá na época que eu servi, rapaz. O cara era um QA e ele era um capitão, mas ele era paraquedista, era não sei o que. Já um cara 50. Porque quando o cara chega capitão, que vai lá desde soldado,
ele já está para se aposentar já, né? Já... Não, mas tem uns capitães aí, paraquedistas, que estão na não, ativa. não, Mas que esse vem vem de de soldado. academia. Esse vem de academia. academia. Esse vem de academia. Agora, o Pereirinha, você falou numa coisa que eu achei interessante. Então, os comandantes gerais da Polícia Militar, via de regra, eram, junto à associação, Eles eram, enquanto era clube, não era associação. Quando Quando era era clube, eles eram o presidente de honra. presidente de honra. E por muitas vezes houve, como é que se diz? Movimento. O comandante assumia, destituía o presidente, botava ele para a tropa e assumia e nomeava O outro. nomeava O presidente do clube está pensando em exigir muita coisa, sai você. Sai, entra outro. É o interventor. Interventor. Então, geralmente, Quem foi o melhor comandante de polícia amigo lá de vocês? Comandantes, teve muitos. Amigo. Amigos, muitos comandantes. Eu sempre, às vezes, quando um comandante geral assume, eu já com a minha idade, eu tenho aquela habilidade, vamos dizer assim, de dizer, comandante, não faça algo pela corporação para o senhor ser lembrado. Porque não fique nessa cadeira sentado aí, não se encha de vaidade, de todo poderoso. Porque o comandante-geral da Polícia Militar, ele tem como fazer muita coisa pela corporação. Muitas coisas. Tem alguns que não são lembrados para nada hoje, Patrick. Tem muitos que são lembrados, que eu não vou citar o nome, porque são muitos mesmo, e tem muitos que não são lembrados O também atual de nada. comandante, o atual. O atual é fantástico. Coronel Vinícius, ele é aquele comandante que ele conversa com os subordinados, ele interage com as associações, ele busca realmente agradar o policial militar e também ele vai para as ruas. Então, o Coronel Vinícius, ultimamente, ele tem sido um comandante de destaque, vamos É dizer impressão minha, Patrick, que é mais antigo também no jornalismo, mas nós sabíamos sempre o nome do comandante da PM, né, de vários deles, que eles ficavam mais tempo, né? Agora muda muito, né? E eu não consigo mais gravar o nome nem conhecer, porque eu me lembro dos coronéis, alguns nomes aí que ficaram Mael Sá, comandante-geral da Polícia Militar. E aí lembra depois dele? agora a gente é que nem ministros. Ministros já faz muito tempo que a gente quase não lembra o nome dos ministros porque de tanta troca que tem. É isso mesmo ou eu que estou desligado sobre os comandos? Concordo, eu acho que é por aí um pouco, mas eu também acho que aqueles antigos comandantes estavam mais nas ruas, estavam mais dando entrevista. Hoje parece que criaram uma cerca na Jurubeba, não Você criaram. vai lá falar com o comandante, vem um assessor de comunicação. É muito complicado. E Hoje olha, está difícil. passado. Não faz muito tempo, não, assim, a gente chegava e tinha um acesso muito rápido com os comandantes, que não tinha assessoria de imprensa. Você ou era amigo do cara, ou então você tinha que submeter a outras coisas. Muitas vezes pegar matérias de colegas, né? Mas quando você era amigo do cara, você ligava para ele, chegava por lá. Coronel Vital era um cara Isso, assim, muito próximo. isso. Muito... E agora a dificuldade aumentou, Thiago? Aumentou. Não, Aumentou assim, pra gente que Talvez a não gente de eleição, trabalha na não. área da imprensa, é muito complicado. Até porque é o seguinte, o policial militar hoje, dificilmente ele... Como eu posso dizer? Assim, a imprensa ele não pode filmar mais o bandido. Ele tem uma regra, não pode filmar o bandido. Ele pode até filmar, ele não pode divulgar. É praticamente isso. E o policial tem toda aquela habilidade, muitas vezes não mostra o criminoso, tal. Enfim, tem toda uma série de situações. E principalmente quando hoje o policial militar é um candidato. Aí, meu amigo, começa... E quando é para dar uma Pereirinha, entrevista? você acha correta essa situação de não mostrar o bandido? Tem dois momentos aí que eu acho que a sociedade não pode lembrar, mas tem os comandantes da ditadura. Vocês sabem que a Polícia Militar, até um tempo atrás, era comandado por um coronel do Exército. Ele era nomeado pelo presidente da República, eu creio. Então ele ficava muito tempo na corporação, porque esse não era um cargo político, vamos dizer assim. Ele era o comandante e só saía de lá quando o general da divisão... Isso já tem mais de 30 anos. Mas lá existe vamos dizer assim, esse momento que nós temos que lembrar, tá? Nós temos que lembrar porque os comandantes de lá para cá, quando a Polícia Militar passou a ter os comandantes gerais da própria corporação, houve um momento que era tranquilo. Não tinha, vamos dizer assim, as comunicações elas eram bem restritas, não tinha essas redes sociais. Hoje, então, tudo a rede social ela tem que ter muito cuidado com muitas coisas. Então, na verdade, os comandantes não ficaram mais
inacessíveis. Eles ficaram mais preocupados em, de vez em quando, vamos dizer assim, não cair numa armadilha de rede social. Mas os comandantes hoje, eu até digo que os coronéis de hoje, eles são aqueles coronéis muito mais democráticos, conversam mais. Na minha época, até para falar com cabo era difícil, um soldado. Não, e tem outra coisa. Tinha que bater na porta do coronel e com risco de ser preso naquela época. Você chega com o microfone hoje, ainda hoje, com o sargento, uma guarnição, por exemplo, é composta às vezes de um oficial e dois sargentos, um sargento e um cabo, soldado, por exemplo. Os caras às vezes não querem falar porque não sabem do que ele vai dizer e o que o comandante vai... Exatamente. O comandante, por sua vez, quando você procura, ele não sabe o que o governador vai gostar ou não do que ele vai falar. Então tem toda essa questão, esse cuidado da questão do que pode dizer ou não. Situações delicadas tem isso aí. Exatamente. Tem todo esse... Vamos dizer assim, isso influencia bastante. O comandante não está toda hora, exposto, vamos dizer assim. Essa associação, tanto de cabos soldados quanto de subtenente sargento, já colocou gente na Assembleia, não já? Já. Depois dessa época para cá, nós passamos a participar de fazer muitos movimentos. E um dos movimentos foi a PEC 300, que nunca saiu vamos dizer assim, nós fomos muitas vezes para Brasília. Tratava do quê? A PEC 300 era unificar o salário das polícias militares do Brasil. Só que nunca foi aprovado. Foi aprovado em primeiro turno e o segundo turno nunca foi votado na Câmara Federal. E aí, o que os caras não queriam, na verdade, é porque eles queriam saber, mas nós vamos nivelar por quem? Pelo mais baixo ou pelo mais alto? Exatamente. Então, e geralmente todo mundo pensava em nivelar pelo salário de Brasília, que era o melhor salário da Polícia Militar. E aconteceu que houve um movimento de governadores do Brasil inteiro e acabou a PEC 300 sendo engavetada. Mas é muita diferença do salário de Brasília no caso do Amazonas? Não, tem muita diferença de estado para estado. Tem governadores que são bem, vamos dizer assim, bem benevolente com a corporação, eles dão... Vamos dizer benevolente, vamos dizer mais justo. Mais justo, né? Vamos dizer assim. E tem outros que não levam muito a sério a corporação, Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas. Pereirinha, você conversa com os outros presidentes das outras associações, Brasil afora, e o que eles reclamam lá? Como é que está aqui também? O que você passa daqui para eles? Patrick, a reclamação é sempre a mesma. A qualidade, a melhoria de salários, vamos dizer assim. Os salários hoje, tem muitos salários que são justos e outros salários injustos. Um outro aspecto é aquele policial que trabalha... Quanto ganha hoje um soldado que no começo de carreira? O soldado hoje deve ganhar em torno de 4 mil com GTE. Aquele que está começando. Eu creio que é por aí assim. Eu não tenho esse dado preciso, mas... O soldado da Polícia Militar, você vê quando você vai abrir concurso, como os concursos são concorridos, né? Mas a nossa polícia aqui, ela reclama bastante de melhoria de salário, tem um aspecto que a gente tem que considerar bastante, é aquele policial que quando ele se aposenta, ele perde quase que a metade do salário dele. Por quê? Porque ele perde gratificação, ele perde auxílio de alimentação, ele perde gratificação de moradia. Incorporam no salário. Não, hoje isso que eu estou falando não incorpora. É o auxílio auxílio de moradia no interior. A GTE, ela não é incorporada também. Que a GTE, ela até pouco atrás, ela era 42% da GT. A GT é gratificação de tropa. Do qual o policial. O que o policial leva para casa? Somente a gratificação de tropa e o soldo. Junta-se esses dois e é o que o policial leva para casa. E aí, quando se aposenta, não ganha. Não ganha nada. Por isso que muitos vão fazer bico por aí? Essa é uma das grandes razões. E diga-se de passagem que o único aumento que o veterano tem, que hoje nós somos chamados de veteranos, que somos nossos companheiros da reserva e reformados, é a database. A database, essa database, ela não é nem aumento, ela só é apenas uma reposição salarial. É apenas para corrigir a inflação. E às vezes o governador ainda atrasa e fica aí. Hoje é o momento que nós estamos com 2 databases atrasadas.
E o pessoal, nossos companheiros da reserva, eles sobrevivem desse reajuste, vamos dizer assim, dessa database, que é a reposição Pois é, salarial. por que o governo não resolve isso? A gente vê, por exemplo, um governo com os cofres abarrotados. E isso aí, essa database, ela foi uma luta das entidades representativas, que lá atrás, não tão atrás, eu fiz parte de todas essas lutas de lá para cá. Nós conseguimos a database, que nós não tínhamos, de 10 anos para cá. Essa database é que tem mantido, vamos dizer assim, o poder de compra do policial, da reserva e da ativa. Agora, para a reserva é muito mais importante, porque a reserva não ganha GTE, a reserva não ganha lei de curso, a reserva não tem auxílio de alimentação, não tem auxílio de moradia. Então, todos esses, vamos dizer, esses penduricalhos, ele cai do Quantos salário. associados tem hoje? Hoje é em torno de uns 2.000 policiais, porque assim, a polícia ela se divide mais Da associação. em associações. Hoje a Associação de Cabos e Soldados, que hoje é a Associação dos Praças, ela tem o maior número de associados. A nossa associação, que é de subtenente, sargento e oficiais QA, ela tem o menor número. Por quê? Porque só podia... hoje já pode, mas antes ia uma cultura do militar que só podia se associar na associação de subtenente sargento quem era subtenente sargento ou oficial QA. Então isso aí ficou. Tanto é que hoje o sargento ele sai, sargento lá nos praças, na associação dos cabos soldado antiga, ele fica lá. E as associações elas trabalham hoje praticamente juntas. Quando tem alguma manifestação, é a associação dos oficiais. Está falando 2.000, em torno de 2.000 pessoal que está na reserva e o pessoal da ativa? Exatamente. Pereirinha, eu estou me coçando aqui, sabe? É muita Certo. gente. Para te perguntar uma coisa. A população, eu me coloco até no lugar assim, do policial, elegeu já pessoas de que diziam que representariam eles. Vou citar o Cabo Maciel, é um deputado estadual, né, o Cabo Maciel. Sim. Nível federal tem o capitão Alberto Neto, que é também um cara como deputado federal, capitão da Polícia Militar. Se tem esses dois nomes, mas tem outros. Eu te pergunto, essas pessoas que hoje são políticos não fazem nada pela tropa? Não, nós não podemos dizer que não fazem nada. Simplesmente, logo no início, muitas coisas foram feitas, muitas barreiras foram quebradas, né? Nós também, hoje, nós temos um deputado que já está com 3 mandatos, vamos dizer, a tropa reclama bastante. Quem é, né? deputado? Eu posso dizer que hoje o deputado, né, Maciel, mas eu não tenho nenhuma crítica a falar de ser o Maciel, até porque eu creio que muitas coisas ele fez sim, né? Muitas coisas ele fez. A Polícia Militar também tem um deputado federal, que também, com certeza, hoje é representado. O que a tropa reclama muito é que, às vezes, os nossos direitos, eles não são, vamos dizer assim, obedecidos às leis que são favoráveis para nós, como database, como outros benefícios, porque falta aquela, vamos dizer, aquela intervenção. Pois é, mas esses que já são políticos, que representam a classe, não podiam fazer isso? Fica até, essa pergunta fica no ar, para dizer assim, se nós estamos com 2 anos sem database, algo está errado. Então. Se nós estamos com os nossos salários defasados, aí a resposta está... O cara entra com... Pereirinha, me diga uma coisa, você é candidato? Você é pré-candidato Bem, ao pleito eu agora? já posso dizer que sou candidato porque já passou Foi feita a convenção. a Foi feita a convenção. convenção. A convenção foi no dia 20 agora. Você foi convenção. indicado pelo partido. Foi indicado pelo partido. Qual partido? O PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Uhum. E então você vai representar a classe também. É um candidato que vem da Associação dos Policiais Praças, não, dos Sargentos Subtenentes. A polícia, se nós, apesar das associações ter um número de sócio dentro das proporções, mas o político ele visa representar toda a corporação e a sociedade como um todo. Porque já disse que o deputado é a casa do povo, então ele representa o povo. Mas é por isso, só para ilustrar o que estava se debatendo agora há pouco, é que o cara vem como representante da categoria de cabo soldado, por exemplo, mas vira deputado de todos. E aí, principalmente quando ele é aliado ao governador, aí o governador não tem database que ele diz, como é que é?
E aí, como é que fica essa situação, Pereirinha? Olha, eu vejo o clamor dos nossos companheiros da reserva, reformados. Eu quero até explicar a diferença de reserva e reformados. A reserva são aqueles que trabalharam 30 anos e os reformados são aqueles que foram por invalidez. Também, também esse policial que foi com 30 anos, depois de 5 anos, ele passa a ser reformado também. Então, hoje existe uma reclamação muito grande de a vontade, a sede de um representante à altura. Um representante que não fique tão distante da categoria como estão hoje. Hoje eu vejo realmente muito difícil, muito longe os nossos representantes. E com certeza a classe, polícia e bombeiro militar e as nossas pensionistas, elas querem um representante mais próximo deles. Olha, eu posso ser muito sincero em relação a isso, que os policiais militares, eles sim deveriam ser muito valorizados. Eu tive um privilégio de ir ao município de Manicoré, mês passado. A base da polícia militar é de dar vergonha. É de dar vergonha. Sabe? É um local totalmente imundo, abandonado, Qual é jogado. o município? Manicoré. Na maioria dos municípios. Manicoré. Existe lá 3 viaturas paradas, que não servem mais para nada. 5 motos totalmente paradas, não servem mais para nada. E um ambiente totalmente desrespeitoso ao policial militar. Insalubre. Aí eu fico pensando assim, o que está faltando? Será que está faltando é o quê? É dinheiro? É planejamento? É vergonha na cara? Ou é o poder da caneta de dizer o seguinte, olha, vamos resolver. Ou as vamos 3 resolver. alternativas estão corretas. Ou então assim, vamos resolver, porque a gente conversa com eles, grande parte deles, assim, até me corrija se for algo mais necessário, mas muitos deles, assim, se tornam ali delegados. Muitos deles se tornam ali pessoas que estão ali no dia a dia, prendendo bandido, soltando também, tentando sobreviver naquele estilo ali. Interrupção. Só uma coisa. Parou. Vamos fazer um intervalo rápido, é a hora da Ave É hora da Maria. Ave Maria, isso aí E não nós, tem jeito. essa é inegociável. Vamos lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já estamos de volta com... Vai baixar o BG que eu vou ficar feliz. Já estamos de volta com a hora do Rush, mesa composta hoje. Eu, Milton Cordeiro, Patrick Mota, meu querido filho, que é o Quara, né? Thiago Quara. Mas esse menino deve ser um porrudo, né, Patrick? E o Pereirinha, que Milton perguntou agora há pouco, e nós viemos falar sobre vários assuntos. O Patrick tem umas notícias aí. Vamos lá, exatamente, vamos às informações de retorno de intervalo. Paulinho, por gentileza, coloca a foto número 1, Paulinho. Essa foto número 1. É ensaiado assim, Agora é? tá ensaiado. Tá pensando que é bagunçado assim? Tá tudo ensaiado. Olha só. O que diz aí? O TSE vai coibir violência como arma política e enfrentar desinformação. Quem disse isso? O Fachin. O Fachin disse isso. Em encontro com juristas, presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que, aspas, sociedade não tolera o negacionismo eleitoral, fecha aspas. Será que foi uma indireta? Ex-ministro, deixa fechado lá, por favor. Ex-ministros, artistas e banqueiros assinam carta em defesa da democracia. Essa carta em defesa da democracia, coloca a número 2, por favor, Paulinho, a foto número 2. Em conferência internacional, o ministro da Defesa respondeu, hein? Ele disse que respeita a Carta Interamericana de Afirmação da Democracia. Paulo Sérgio Nogueira discursou na abertura da Conferência de Ministros da Defesa das Américas. Carta Democrática Interamericana diz que governos têm obrigação de defender a democracia, mas o ministro não ficou calado, não. O ministro da Defesa respondeu. Está dizendo, olha, respeita a carta, mas não é assim também, não. Tem um vídeo dele no portal G1 para quem quiser acompanhar. Número 3, Paulinho. Olha aí, o ministro, tá aí o jeitão do ministro. Abre aspas. Da parte do Brasil, manifesta o respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Interamericana e seus valores, princípios e mecanismos, afirmou o ministro brasileiro.
A expectativa é que, após a conferência, os ministros assinem, aspas, Declaração de Brasília. O documento deverá reforçar o apoio à Carta Democrática Interamericana e seus valores, princípios e mecanismos. A Carta Democrática Interamericana diz em seu artigo de abertura, abre aspas, os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la, fecha aspas. Número 4, você coleciona moedas? Olha aí, ó. Banco Central lança a primeira moeda colorida para celebrar 200 anos da independência. R$2. Gostei ali da frase. Não foi dessa vez que eles lançaram de 3, senão vai acabar aquela piada. Aí o camarada diz assim, rapaz, você é tão autêntico quanto uma nota de R$3. Olha só, R$2, já podeis da pátria, filhos. Lembra quando a gente cantava? Contente a mãe gentil. Já raiou Já raiou da liberdade. É isso aí, a gente aprendia no com o horizonte do mais. Brasil. Quando cantava, né? Que hoje em dia nem... Nós cantávamos sempre na época. hoje Você não lembra, tá. né, Pitanga? Isso aí. Número 5, foto número 5. Não, O Banco Central lançou nesta toda vez já clica terça-feira pra cá. duas moedas comemorativas alusivas aos 200 anos da independência do Brasil. Uma das moedas é de prata e a outra é de cuproníquel. É uma liga de cobre e de níquel. Segundo o Banco Central, moeda de R$2 feita em cuproníquel. Primeira vez que eu leio essa palavra. É a primeira da história a conter detalhes coloridos em um dos lados. O reverso da moeda exibe uma faixa verde e amarela e a primeira estrofe do hino da independência, escrito por Evaristo da Veiga, que a gente ainda há pouco acompanhou. Foto número 6, ainda dá tempo? Tá aí. Olha só, exclusivo. Veja se Bolsonaro cumpriu ou não suas promessas de campanha. O portal G1 fez um levantamento e diz: as promessas de Bolsonaro, 58 promessas foram feitas, 28 não cumpriu ainda, 9 em parte e 21 cumpriu. Aí diz mais embaixo, G1 mostra que o presidente cumpriu 36% das promessas e não cumpriu 48%. Aí eu quero perguntar Ainda a está em vocês. tempo. Eu ainda pergunto a vocês. O Supremo deixa ele trabalhar? Não. Vocês acham que o Supremo permite? O cara vai querer colocar uma pessoa ali na Polícia Federal. Não pode! Vem um partido de esquerda, entra no Supremo, o Supremo acata imediatamente. Né? É um partido que tem pouquíssima representatividade, mas é partido. Então, Você está falando que os 54% de promessas são cumpridas ainda, que eu diria assim, ainda, porque ainda está no mandato. Não tem como. acho que não tem como também. Mas então o culpado é o Supremo. Não. Supremo, Atrapalha demais. Tu te lembra daquele cidadão chamado... Eu penso que se não fosse o Supremo, não teria os 46% cumpridos. Eu acho que está 100% errado. Mais uma? E os partidos de esquerda fazem a sua parte. É É só com pra- brilhantismo, né? é só Porque pra- são realmente de esquerda. Eu só Então, ali- para dar o contraponto. esquerda, Tem mais do que. Também, eu acho que também Dá para colocar mais uma. Não, coloca quantas quiser. Esporte. O Atlético Mineiro avalia elenco como mais forte e faz contas para o Galo ser campeão. Quem é o novo técnico que está retornando? O Cuca. Tá aí o Cuca retornando, tá de cabeça Aí o baixa. que vai acontecer? Se ele for campeão, 10 dias depois, ele vai dizer, por problemas familiares, eu vou sair do comando. Ele fez isso no Atlético, fez no Palmeiras, já fez no São Paulo. Por onde ele anda, ele ganha e faz essa história. Eu acho que quando ele comemora muito, deve alguém chamar ele, como diria o meu bom amigo velho baiano, lutou na chincha. Só pode ser. E tem uma do Flamengo pra gente finalizar esse bloco. Vai sair o estádio do Flamengo. Rapaz, eu... Ah, não, nessa não agora. Eu digo do Bolsonaro. Bota do Flamengo aí. Bota do Flamengo aí. Coloca aí do Flamengo. Já tá pronto? O Serginho não acredita, ele é Flamengo, mas não acredita. Mas Mas ele o acreditou. Não, Paulinho, está- né? Ah, para com isso, cara. Bom, deixa eu falar aqui. Não a tá entrando. Deixa previsão. pro próximo, então. Vamos Esse lá. próximo bloco, deixa no ponto. Previsão da meteorologia, rapidamente. Amanhã será parecido com hoje. Todo esse período agora tem sido assim, né? A mínima vai ser registrada como hoje, em 24 graus. Isso é 5h30 da manhã, por aí. A máxima não vai passar de 32, que hoje não passou de 34, meu tio. Rapaz, mas a gente foi almoçar ali, não foi, Pitanga? É, mas veja só, na sombra tá fresquinho. Quando você vai pro sol é que o negócio complica, né? Tá um sol para cada alma. Nós teremos amanhã 6 milímetros de chuva que não vai chegar até o asfalto, porque já chuva vem, ela já evapora no meio do caminho. Não tem jeito, né? E você abre de manhã a janela e vê o sol, pode chamar ele de ignorante. Já vem com ignorância já, né? Aquele vapor. Bom, os ventos vai ficar na média de 7 km por hora.
vindos do Nordeste e a umidade vai ficar entre 36% e 79%. Tem alguns registros de efemérides que eu vou deixar para o próximo intervalo, né? São agora hora da gravação e hora do ao vivo, 6h10. Sargento Pereirinha, por favor, me responda uma coisa. O senhor já andou pelo interior do Amazonas? O senhor viu como é que está como o Tiago estava falando aqui, que a cidade de Manicoré é uma vergonha. O senhor tem andado por aí, pelos A interiores, instalação da polícia. as lá. instalações da polícia. O senhor viu, o senhor tem conhecimento de alguma coisa? Eu não tenho andado nesse meio tempo agora, mas eu tenho ouvido os falar. companheiros Isso, que falar. estão no interior reclamando das Certo. instalações, do número de policiais, enfim. Existe uma deficiência muito grande, sim, dos policiais, de número de policiais e também das instalações que não são dignas para que o policial se instale lá nesses municípios. Existem muitas reclamações dos policiais. E fora isso, também existem outras reclamações, que é o auxílio moradia, que está há muito tempo congelado, né? O auxílio moradia, que é R$600, é quanto um policial ganha hoje para alugar vamos dizer assim, uma casa para ir no interior. Esse pessoal do interior. Esse pessoal do interior, que é uma gratificação que eles ganham de auxílio moradia. Eles têm reclamado que realmente esse valor hoje já está defasado. Então, isso aí é notório, assim, a sociedade toda conhece isso aí, porque os municípios realmente precisam ser alavancados, tanto de efetivo quanto de instalações. Como é que é a história lá em Manicoré? Manicoré, no caso, Segundo são 6 O- policiais. O contingente. E São qual é a sempre população? O Patrick parece Pois que é, fala- passou indo agora. Foi 50 mil, mais ou menos. 50 mil? O censo do IBGE dá como 44, 45 mil, mas a prefeitura de lá diz que 10 mil a mais. Agora, você sabe quem realmente faz todo o trabalho de segurança? São os guardas municipais. quantos tem Me lá? diga qual Aí, é o os contingente? guardas municipais são 23 guardas. Da PM, quantos tem? São 6. São 6? São seis. Rapaz, então o O nosso prefeito querido veio aqui, amigo, estava prefeito- reclamando que só tinha 22. Que tinha 22, né? Lá, o prefeito Davi E os Berenguer, lá guardas de municipais são Birjamim Constante. 23. Ele tá reclamando de quê? De barriga cheia, é isso? Tem 22, tem Rapaz, é um absurdo. ele tá pilotão, brincando né? com Um a situação. batalhão. Isso é sério. E aí, Pereirinha, como é que você, como perguntou há pouco o Milton Júnior, andando no interior, vê a realidade das instalações da polícia no interior? Eu tenho até que fazer aqui uma ressalva, parabenizar os nossos companheiros lá do interior. Eles fazem das tripas corações, vamos dizer assim. Quando ele falou que tem 6, com certeza esse município deveria ser mais número de policiais, porque os habitantes são bem maiores do que a proporcionalidade, né? 56 mil trabalhando. Então, veja só, que é muita, né, a densidade demográfica aí deixa muito a desejar. Mas, eu fico pensando, Patrick, que hoje a segurança pública ela tem que ser vista como prioridade. Porque vocês sabem que no interior desse, como ele falou, tem os guardas municipais que dão aquele suporte, mas eles não têm aquela técnica, eles não estão E preparados. nem usam pra isso. armas, né? São... Eles não usam arma e sempre no interior está acontecendo muitas coisas assim que coloca em risco a vida do próprio policial, porque ele mora ali naquele município. Ele mora ali, então qualquer ocorrência, com certeza a família dele também começa a correr o perigo. Então, muitos policiais ali, eles são verdadeiros heróis aí nesses interiores, porque ali não tem o 190, não tem como chamar reforço. Mas, Pereirinha, nesse caso, não existe uma contrapartida hoje das prefeituras? Uma dúvida. Não existe uma contrapartida hoje das prefeituras para dar essas instalações? Não, pode colaborar? regra, não, às vezes tem. Não pode fazer isso também? Não, tem prefeito que, de forma espontânea, ele faz, ele ajuda. Por isso que ele sabe que ele, como prefeito, ele precisa que a população tenha pelo menos a polícia bem aquartelada, vamos dizer, umas instalações adequadas para que o policial possa passar o dia ali. Porque o policial do interior ele não tem aquele negócio de folga, não. Aí, ele está na casa dele, quando pensa que não, o outro colega bate lá, olha, vamos... Aconteceu uma ocorrência. Vete a farda correndo e Principalmente com esse contingente aí de 6 para Exatamente. 10 mil habitantes por cada policial. Não tem Dá como. quase essa média. Claro que não. Ô, Pereirinha, quer dizer que o 190 não funciona no interior? Não, eu digo que 190 tem sim.
Eu Mas digo não assim, entendeu? não tem o reforço. Vocês só, aqui quando é acionado o 190 aqui, as viaturas que estão na área, elas se deslocam para aquele local. Lá no interior tem uma viatura Mas Mas como o Thiago estava dizendo aqui, Qual o reforço tem nem que eles vão- viatura, né, Thiago? Qual o reforço que eles vão pedir? Não tem viatura Vamos e chamar. outros guardas municipais são que fazem o reforço desses próprios policiais. E com um detalhe, os guardas municipais não têm colete, quer dizer, não tem armamento, não podem utilizar armamento. E a gente faz esse apelo a todos os prefeitos, Mas a né? propaganda do governo do estado, Pereirinha, é de que tem um projeto chamado Amazonas Mais Seguro. Você já viu isso, né? Eu já vi, Patrick, sim. Mas é agora para o programa de agora? Agora, do governo do Mas estado. a programa de agora ou já está falando? Não, é desse governo Mas por que ele não atual. começou a fazer isso? Amazonas Mais Seguro. E quando a gente vê um relato desse, de instalações da Olha a Caixa Econômica ano passado também. Peraí, Porque não era é ser hoje, injusto não. O cara a instalou pessoa da placa Câmara, de PM em daqui cada a pouco esquina aqui de começa a Manaus. falar, Pô, Dani, como é que está aí a... Aqui no Verão tem muito, né? aqui pelo menos o O pessoal motivo olha e vai-se embora. É isso Questão da zona do Rio para... Coitado, estavam na chuva, agora Quer estamos construir só. seu estádio de o cara tá futebol? colocando placa Nós de temos organizações. PM. Aí Adiantei, liguei agora há pouco o comando do Exército Brasileiro, Eu que vejo que a dizia outras sociedade, zonas, quartel do Exército. ela Se for o tem os caso, olhos bem abertos. entra no pacote, Ela vamos consegue atender o ver Flamengo. realmente essas dificuldades, O estudo essas de habilidade deficiências está na bastante segurança avançado. pública. O nosso A exército, gente, a nós sociedade aqui vai sem julgar intermediário. realmente quem, Se se aparecer um realmente prefeito, esse trabalho falando qualquer existe, negócio, tá mentindo. ou se não existe esse trabalho, Aparecer esse politicamente, que são tu falou engenheiros de Patrick, obra aí pronta. desse projeto. Não tem mais propaganda, Então eu O vejo que a STU está à sociedade ela está de disposição olho, está do observando Centro se Prefeito e realmente Governadores. esse projeto Terrenos funcionar, está do governo funcionando, vai federal, funcionar. tem um bom Pereira, que foi projeto. governador Passamos para você. amigo da Polícia Militar, hein? E eu tenho muito que agradecer a Deus pela Meu missão, amigo, pela minha vida. Seu amigo, a polícia só tem um amigo, é o Gilberto Mestrinho. Isso aí sempre soa bem o nome do Gilberto. essa resposta foi bem política, né? Olha, tem fatores, tem fatores aí que tem policiais que foram para casa em governos passados. Soldado foi como soldado, cabo foi como cabo, não evoluíram de carreira. Então, existe hoje soldado reformado, soldado aposentado. Não era assim, o camarada quando saía, ele sempre a patente imediatamente? Regra, né? Existia, mas Era uma- acabou numa época atrás aí. Acabou esse posto imediato. E uma das coisas que hoje existe um número de policiais na corporação não, na reserva hoje, que foram vítimas dessas leis que se acabaram na véspera de ir para a reserva. Por exemplo, eu era para ser subtenente, mas quando eu já ia para a reserva, acabou o posto imediato. E uma das coisas que os governos já era para ter visto era esse pessoal que não são tantos, são em torno de 2.000, 1.200 policiais, 2.000 por aí assim, que foram para casa como soldado, como cabo. E tinha até uma promessa agora de fazer uma emenda na Lei 4.044 para reparar essa falha lá atrás, porque você sabe que o policial, hoje todos os policiais eles vão para casa no mínimo como segundo tenente, da Lei 4.044, que foi a lei que foi daquele movimento que houve, 2012, né? Então, de lá para cá, todos os policiais, eles vão. A Lei 4.044, que vale ressaltar que essa lei ela está constantemente ameaçada. Nós, como associação, nós estamos sempre defendendo que a PGE quer porque acabar a Lei 4.044. A Lei Por causa de 4.044. quê, rapaz? Não é uma conquista. Pois é. Então, nós estamos sempre à frente dos tribunais, na justiça, para manter a Lei 4.044, que é essa lei que beneficia os policiais de hoje, que foi feita através daquele movimento que houve lá na Arena da Amazônia, em 2012. Uhum. Então, de lá para cá, todos os policiais, eles vão para casa, no mínimo, como segundo... Aquele movimento como foi capitaneado pela tua associação? Não. Daqueles oficiais. Na verdade, não foi por nenhuma associação. Na época, foi os policiais revoltados, como estão hoje. Hoje a reserva ela é mais do que ativa. Hoje nós vamos dizer, nós temos 6.000, quase 8.000 policiais na reserva. Esse pessoal, eles vivem insatisfeitos.
vale ressaltar, Patrick, que cada um aposentado desse, no mínimo, tem 20 pessoas na casa dele. No mínimo, tem 20. Mas é Esse bem pessoal, interessante eles estão muito revoltados, porque além de não ter database, além de ter sido deixado na época, na graduação, que estava cabo, foi para casa como cabo, soldado foi como soldado, para completar, o governador não dá database. E ainda tem outro aspecto. 2 anos, né, sem Parece uma database. campanha para desvalorizar, né, rapaz? E outra coisa, houve uma situação na reforma da Previdência, os velhinhos, na época da pandemia, os velhinhos esperavam que ia ter uma ajuda, alguma bona, algum auxílio. Não, veio a reforma da Previdência e descontou integralmente do velhinho. Quer dizer, o velhinho que pagava 180 de Previdência, que era o que excedia o teto do INSS, passou a pagar R$ 1.200. Então, foi um duro golpe para os companheiros da reserva. E nós entramos na justiça, e está no Supremo, inclusive, hoje, para fazer com que a Previdência volte para os aposentados somente o que excedeu o teto do INSS. E isso já virou, isso em todo o Brasil está conquistando isso aí. E nós estamos na esperança que isso aconteça também no estado do Amazonas. Um outro aspecto é o adicional de tempo de serviço, que já está congelado há mais de 10 anos. O adicional de tempo de serviço, tínhamos o famoso quinquênio, que era a cada 5 anos o policial ganhava 5%. Quando chegava no final da carreira, ele tinha 30% sobre o soldo. Só que foi congelado de forma inconstitucional, né, que nós também já estamos com ação de representação no Tribunal de Contas, e eu tenho certeza que o Tribunal de Contas vai mandar reajustar os salários, os quinquênios, o adicional de tempo de serviço dos velhinhos, que são os mais massacrados hoje da polícia. Como funciona isso aqui? Uma pergunta que surgiu aqui na mesa, acho que foi o Milton que fez, né? Por que acontece isso? Os caras, por exemplo, quando pegam o orçamento, há alguns anos o estado do Amazonas governa a toque de caixa, já disse outras vezes aqui, o governo não planeja, não faz aquele planejamento para 5, 10 anos, e aí o que acontece? Qual foi a arrecadação esse mês, ou esse semestre, ou esse ano? Pergunta o secretário da Fazenda. X. Então, vamos trabalhar, vamos fazer obra em tal lugar, vamos reformar não sei o quê. E aí eles começam depois a ver que faltou dinheiro do FIT, que é aquele famoso numerário que deveria ir para o interior, para o turismo do interior, seja lá o que fosse, mas no interior. Aí eles começam a verificar, mas aqui vamos tirar isso aqui dos PMs. Olha aqui essa vantagem aqui que tem para as pessoas. Começam a cortar, porque não pode deixar de fazer as reformas e as obras para não perder a lasquinha que tem. Mas todo mundo sabe que faz assim. A hipocrisia existe e aí eles acabam tirando de onde não deve. Principalmente situação de educação e segurança. Eu estou dizendo isso, não é o Pereirinha. Mas aí você sabe que é essas coisas que acontecem, Pereirinha. Olha, o Amazonas arrecadou, aliás, foi um recorde de arrecadação do Amazonas, 14 bilhões e 200 milhões de reais, calma, só no primeiro semestre agora de 2022. Arrecadação. Só isso. 14 bilhões de arrecadação. Isso aí a gente não está falando de outras coisas, não. Só arrecadação. Sim, ou seja, Estado aqui, só do Estado. E 14 a LDO já foi aprovada na Assembleia, né? Que vai para quanto? Vai para 26. 26 bilhões. Dinheiro sempre teve. Planejamento aí já é uma isso outra nós não história. estamos contando aí com aquele que vem do governo federal, né? Que vem uma boa. Não, a lei de diretrizes orçamentárias são acessos que o governo vai poder colocar. Por exemplo, se acontecer um caso, um próximo governador seja eleito, então ele vai ter que arcar com todos esses prejuízos, alguns prejuízos, e com esse orçamento. Agora, se continuar o governo, aí vão trabalhar da forma que eles... Mas essa dívida interna que eles nós colocaram, temos aí, eles estão passando de governo para governo E que não deveria ser assim, né? Não, claro, deveria levar umas palmatórias aí na mão de cada um, 20 de cada lado, cada vez que fizesse um desvio. Ele tá falando. Ô, Pereirinha, você vê solução para esses casos aí, junto à tropa? Eu vejo a solução é a aproximação das entidades representativas com o governo, porque nós, não sei se vocês sabem, mas eu e o outro presidente do Cabo Soldado, durante aquele movimento, o último movimento que teve, nós fomos submetidos a um conselho de disciplina
para sermos excluídos. Esse conselho ele ainda tramita ainda na justiça. Então, a gente, da noite por dia, por nós discordarmos, nós fomos submetidos a um conselho de disciplina. O conselho de disciplina é onde julga se o policial permanece ou não na corporação. Isso aí fez com que as associações dessem uma recuada, porque para o policial militar Intimidatório, né? Olha, veja só, eu na reserva, respondendo conselho administrativo, ato administrativo. Isso aí foi terrível para a classe, foi uma afronta para nós nos sentimos muito... nunca nós fomos chamados assim para discutir lá atrás, na época, há 2 anos atrás, vamos dizer assim, as associações elas perderam um pouco a força, não porque os presidentes estavam todos, vamos dizer assim, na guilhotina. Mas isso foi nesse governo atual? E o mais... Ou seja, eles conseguiram intimidar? Foi nesse governo atual? Foi, nesse governo atual. E vejam só, o pior é que nenhum político sequer, inclusive o da corporação, nos defendeu na tribuna. Ninguém chegou lá, olha, o Pereirinha, o Igor, o Gutenberg, inclusive o Gutenberg, que era o vice-presidente da outra associação, como ele tinha menos de 10 anos, ele foi excluído. Ele está sob um efeito de uma liminar. Então nós sofremos muita, vamos dizer, pressão nesse momento que nós íamos lutar. Então, o que aconteceu? Nós ganhamos muitas conquistas, mas de uma hora para outra, nós tivemos também muitas perdas, principalmente os companheiros eu sempre me refiro à reserva, porque o ativo hoje ele está tendo as promoções deles em dias, de acordo com a lei, ele está tendo o auxílio federal, ele está tendo todos os benefícios da lei, né, com algumas ressalvas, mas o ativo é aquele homem que trabalhou 30 anos na corporação, onde não tem um hospital, onde não tem um plano de saúde, onde os adicionais de tempo de serviço estão congelados, as databases não saem também. Então, tudo isso aí são perda para os nossos companheiros da reserva e reformados. E são essas pessoas que deram sangue, deram sua alma, vamos dizer assim, fizeram tudo o que foi possível. Inclusive, há algum tempo atrás, não tinha essas folgas. Lá no passado era 24 por daqui a pouco. O policial pegava a farda dele, uma ficava enxugando e a outra sendo passada para ir trabalhar. E não tinha direito à gratificação, era hora, como é que diz, era escala, serviço extraordinário. Então, hoje, e são muitas famílias, Patrick, são muitas famílias que reclamam hoje. Se você vê a reclamação nas redes sociais, é o abandono que está os nossos companheiros da reserva, que são aqueles que trabalharam 30 anos na corporação. E lembrando para os companheiros que estão na ativa hoje, que os senhores serão a reserva de amanhã. O pessoal da ativa paga uniforme? Não, o da ativa eles ganham auxílio, eles ganham para a compra de uniforme. Eles ganham um valor lá para comprar uniforme. Mas o uniforme, sempre a Polícia Militar, na minha época, que nem é tão distante assim, nós recebíamos 2, 3 uniformes por ano. Sempre a Polícia Militar estava uniformizada no 7 de setembro e também ganhava todo o aparato e não precisava ficar. Hoje o policial ele tem que esperar o abono fardamento. Esse abono fardamento, ele nem é para se comemorar, porque ele é a farda para o policial trabalhar. O que nós gostaríamos de ter de um governador hoje, aqui falando francamente, de uns policiais, dos nossos políticos. Isso nós vamos falar depois do intervalo, esse intervalo é rápido, é só a vinhetinha, tá? E você fica aí, porque eu gostaria muito de saber disso aí. Porque sempre o terceiro bloco, quando convidamos quando o nosso apresentador convidado é pré-candidato, nós queremos saber quais são as bandeiras a serem levantadas. Isso é uma boa questão. Tá bom, Patrick? Tá bom, Miltinho? Ok. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Só em plano fechado, tem vídeo aí, eu tenho umas outras informações. Deixa eu fazer as efemérides aqui. Eu já disse, a produtora Daniele Penha, né? Pode baixar o BG, por favor? Isso, deixa se eu gosto, lá no fundão, assim, né? Bom,
Hoje, dia 20 e... Separar aqui, dia 26 de julho de 2022, do 107º dia. Faltam 158 dias para acabar 2022. Deixa eu ver se nós temos alguns detalhes aqui. Discovery, Guerra Fria, Fidel Castro lidera um ataque lá em 1950. Isso aí ele se ferrou. Nesse ataque aqui. Depois conseguiu em 59. Isso aí eu sei, né? Por uma das atividades que eu tive foi dar aula de geografia e de história. Ao mesmo tempo eu tinha que dar aula de moral cívica e o SPB. Bom, e aprendi um bocado, né, para ensinar. Reprovava mais aluno ou aprovava todo mundo? Não, passava todo mundo. É porque o cara que reprova muito, ele não é bom professor. O cara que aprova é porque ele ensinou bem. Tem essa história também, né? Bom, nasci nessa época, aqui em 1933, nesse dia, Danusa Leão, foi jornalista, foi modelo, morreu um tempo desse. E aí o povo ficou sabendo que ela já foi bonita um dia, que ela tinha sido bonita um dia. Rapaz, olhando a câmera ali, a geral, o Thiago Quara parece assim o Patrick de perfil, olha aí. Não, Patrick, eu acho que o problema é da tua câmera, que é diferente. Não, né? eu acho que concordo. Eu concordo. Ou seja, um jovem bonito. O pai dele é grandão, né? Acho que... Patrick, tem algum... Já, Vitânia? Não acabei. Vamos lá. Estou esperando. Posso acabar? Posso acabar? Rapaz. Eu acho que já acabou. Hoje é dia... tá. Hoje é dia da imprensa espírita, dia da Fundação de Goiás, dia do arqueólogo e Cristianismo é dia de Santa Ana. Eu queria dizer que hoje é dia do avô, né? É dia dos avós. Dos avós. Eu sou avô. Eu também. É, Thiago? Pois é, Mateusão Mateusão tá lá. Meu neto, ele que me deu neto. Ah, foi? Olha que legal. Que idade tem? Com 12 anos. Ei, já tá Ele rapaz. brinca como apresentador. Tem que gravar isso aí e trazer pra gente. Brinca como apresentador. Eu também sou. Pedigree, né? Eu também sou avô do Telzinho. Telzinho Bernardo, beijo. Quantos anos? Ah, ele tá com 3 anos. 3 aninhos. 3 anos. Já, Patrick. Mas vai ele lá. quer voar já, ele quer super-homem. É com você. Olha só, não é fake news. O Flamengo terá o seu estádio. Tem uma informação no portal UOL, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou uma situação, vamos ver aí, rapidinho, coloca lá, por favor. Olha a Caixa Econômica no passado também, o que era hoje, na pessoa da Dani. Agora há pouco conversei com ela. Dani, como é que estaria a negociação do terreno da Caixa, que é o da zona do Rio, para o Flamengo, que quer construir seu estádio de futebol? Tratamos desse assunto. Adiantei, liguei agora há pouco para o Comando do Exército Brasileiro, que vizinho ao gasômetro tem um quartel do Exército. Se for o caso, entra no pacote, vamos atender o Flamengo. O estudo de viabilidade está bastante avançado. O nosso do Exército começa agora sem intermediários. Se aparecer um prefeito aí falando qualquer negócio, está mentindo. Que aparecer politicamente são os engenheiros de obras prontas. Não tem mais intermediário no nosso governo. O SPU está à disposição. Digo sempre a prefeitos e governadores. Então, o presidente ele fez esse pronunciamento durante o Fórum Business, que é um encontro global, um global business que acontece, trata do agronegócio, e ele falou isso daí. Por que ele deu essa atacada? Você apareceu prefeito, porque o prefeito lá do Rio de Janeiro, o Paes, que é contra ele, tá colocando mais outras situações por lá, então ele disse assim, é para fazer o estádio, eu tô junto para fazer. Bom, então o Flamengo, essa história do flamenguista dizer assim, o Flamengo tem estádio em todo o Brasil, não é verdade, né? O Flamengo tem a Gávea, que não é um estádio assim, mas o Flamengo tem a torcida em todo o país, é um fato. Onde ele chega, lota estádios, é um fato. E agora pode ter o seu estádio. O que se quer dizer que o Flamengo em qualquer cidade desse país joga em casa. Ah, ele joga, não diria em casa, né? Mas ele praticamente é em casa. Não, em casa. Porque ele praticamente vem em aqui, casa. o Vasco, por exemplo, tem uma grande torcida aqui em Manaus, mas em qualquer lugar desse país, Brasília... O último em Brasília agora foi o segundo maior. O recorde do Campeonato Brasileiro agora é o jogo do Flamengo lá em Brasília, né? Aqui em Muita Manaus, torcida. aqui em Manaus Não tem Flamengo e dúvida. Vasco também fazem um espetáculo Sim, isso é bonito, né? fácil. Sem briga, sem confusão, uma coisa muito O que bacana. mais, Patrick? Retomamos. Tem um hino, mas Deixa pra pra depois, né? Outro Vamos. Nós estávamos Ele falando. estava falando algo antes do intervalo.
Tá falando, Pereirinha. Tá falando, eu queria que ele retomasse isso. Na verdade, ele estava dizendo, eu já ia perguntar o seguinte: o pessoal do interior também é associado, né? É automático isso, desconto lá no contra-cheque? Como é que é essa situação? Ou o cara escolhe para ser, se quer ser ou não associado? Ele escolhe se ele quer ser ou não associado. Mas hoje as associações elas representam, independente de ser associado ou não. Tá, quantos por cento você acha que tem do pessoal cativo, que está na ativa? Eu acredito que todos que estão aposentados, vamos englobar os reservas e os reformados, né? Todos eles sejam associados, quero crer, a grande maioria. Mas da ativa, quantos por cento você acha que é associado? Da ativa, no caso da associação dos subtenentes sargentos, o maior número da reserva. E vamos dizer assim, 20%, 30% é da associação dos praças, e o restante deve ser da associação dos subtenentes sargentos. Não tem um número preciso, o interior. Uma luta como essa, por exemplo, que vocês estão ali, vocês estão lutando por todos. Hoje associados ou não. Hoje a cultura da polícia e do bombeiro militar e das nossos amigos pensionistas, as entidades representam independente de ser sócio ou não. Quando nós falamos em policiais e bombeiros militares da ativa e da reserva. Quando vocês têm uma conquista. É para todos. É para todos. Não é só para os associados. Não é só para os associados. Eu ia falando antes por favor. O que hoje a corporação, polícia e bombeiro militar da reserva e da ativa espera dos governantes. Faz muito tempo que a polícia e o bombeiro militar não têm aumento salarial. Faz muito tempo que é apenas a reposição. Não existe realmente um aumento salarial. Outros estados já tiveram essa conquista. Porque a database ela não é um aumento. Então, para que os governadores e o governador saiba que ele está dando uma melhoria, ele tem que dar um aumento para a corporação. Um aumento. Não, a database, ela só é o índice nacional, a base é o INPC. Então, se der 4%, é 4%, se der 10%, é 10%. Mas esse valor, ele é apenas para reposição salarial. Um outro detalhe, o policial militar, quando ele vai para a reserva, ele vai sequelado. Quase todos os policiais, ele vai para casa doente, de alguma forma. Após 30 anos, ele vai para casa com muitas sequelas. No Rio de Janeiro, tem o salário remédio, o salário medicamento. Cada policial, ele leva para casa mais R$3.000 para comprar remédio. E você imagina, que você pensa até que isso é muito dinheiro. Mas a maioria dos nossos companheiros que estão em casa hoje, na reserva, eles estão doentes. Até diabetes, pressão alta, e outras doenças que foram adquiridas pelaquela carga excessiva de serviço e aquela alimentação não balanceada da época. Então, 30 anos na Polícia Militar, ou no Bombeiro Militar, que seja, esse homem ele vai para casa e, em vez de ter uma melhoria, ele diminui o salário dele. Quando ele mais vai precisar, aí ele perde. Então, muitos fazem bico, muitos policiais já com certa idade trabalhando aí em drogaria, em padaria, enfim. E morrendo. E um dia desse morreu aí numa loja, vítima de crime de bandido. Então, eu creio, você fez uma pergunta, qual foi o melhor governador? Para mim, o melhor governador é aquele que vai dar um reajuste salarial independente da database. Porque quando melhora o salário, as promoções elas já ocorrem em função de uma grande luta que eu falei que era 2012, mas foi 2014. Mas a melhoria de salário ela tem que acontecer não só pelas databases, mas reajustar os salários realmente, para que o policial possa realmente fazer a diferença. Agora, ele perde quando vai para casa, ele perde auxílio moradia, ele perde a alimentação, que ele conta com isso no salário dele, com certeza ele faz as compras baseadas nisso, deixa de tirar a GTE. E uma outra coisa que foi muito ruim, eu vejo, a lei de curso, ela foi uma conquista maravilhosa para a corporação, temos que bater palma e tudo, mas não serviu para a reserva. Somente para os ativos. Então eu creio que existe a paridade e a integralidade. Quando uma lei é feita só para os ativos, é passageiro, porque os policiais só vão passar 30 anos na ativa. E o restante da vida dele é na reserva. Então,
é importante que tudo que seja feito para o ativo seja também estendido para a reserva. Então, essa aí é um desejo do fardamento, não dá alegria. A database é uma necessidade, mas também não é algo mais. Pereirinha, olha só, o que eu acho, não sei, quero até ver a tua opinião a respeito disso, que você acha que a imprensa, de alguma forma, faz campanha contra a polícia militar, porque ela fala tanto mal que por exemplo, eu vi na internet que uma repórter perguntando se o policial tinha que revidar o tiro que o bandido dá nele. Tá entendendo? Dizendo que era uma coisa que ele tinha que esperar ainda o cara dar o primeiro tiro para. Vem cá. Parece que é algo que você está dizendo aí. Nós não temos isso, nós temos aquilo, não temos nada, e o pessoal ainda fica atirando. Será que isso não é campanha que estão fazendo contra a polícia para desvalorizar mesmo? Ou acabar com a polícia. Né? Quando eu servi o exército, tinha um comandante que dizia assim, né, a regra lá do militarismo, você dá um tiro para cima e depois é que o primeiro é de advertência. O primeiro é de advertência. Eu creio que hoje o policial tem que dar logo um tiro no bandido de advertência e vir depois. Então tem que atirar logo no bandido. É que o policial... Né? Até porque se ele atirar para cima, o bandido atira nele que o bandido esperto já está contando com essa regra. O bandido já está contando com essa regra. Primeiro ele vai dar o tiro para cima. Deve ser mais pesado ainda. E nessas horas também, o próprio policial, quando ele é advertido, ele vai por conta própria. Não tem advogado, não tem nada para acompanhá-lo, né? Chega numa situação como essa, né? Chega na corregedoria e vê toda aquela burocracia. Aí quando vai ver, quem tinha razão era ele. Bom, deveria ter rodado na abertura do primeiro e do segundo bloco, mas não podemos deixar. Tem uma matéria que o Patrick fez e vai... Chama aí, Patrick. Sim, pois não. Hoje o senador Plínio Valério visitou as dependências do ACA, que é o Aeroclube do Amazonas. E ele deu uma declaração para a equipe da Rádio Cavoc. Vamos acompanhar. O senador Plínio Valério visitou nesta terça-feira a sede do Aeroclube do Amazonas e foi recebido pela diretoria do ACA. O senador conheceu as instalações e ouviu da diretoria um resumo da entidade que há 82 anos vem dando asas ao Amazonas. Para Plínio, as pessoas públicas deveriam visitar o Aeroclube do Amazonas. É bom sempre pessoas públicas visitar o Aeroclube para tomar ciência e conhecer de perto o serviço que realmente o Aeroclube presta. Eu conhecia um pouco de longe, mais de voar do que ver. É importante passar para a comunidade o serviço, os serviços que o Aeroclube presta. Então, quando a gente sai, visita, a gente acaba saindo amigo realmente do Aeroclube. Né? Porque a gente entende que é muito importante, que seria muito difícil a vida em Manaus, a vida de Manaus, funcionasse no Aeroclube. E no interior. É por onde passa o dinheiro, é por onde vem os doentes e por aí afora. Então foi muito boa a visita, foi um prazer enorme estar por lá. Durante o auge da pandemia de Covid-19, foi do Aeroclube do Amazonas que partiram dezenas de voos com oxigênio para diversos municípios do interior do estado. Um trabalho que, de acordo com o senador Plínio Valério, ajudou a salvar muitas vidas. O Aeroclube contribuiu muito para que muitas pessoas não morressem. Essa questão de levar oxigênio para o interior, né, com urgência, foi um serviço grande. Esse tipo de serviço. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Então essa foi a participação do senador Plínio, claro que ele gravou, falou sobre muito mais assuntos que a gente vai acompanhar muito em breve aqui na Rádio Cavoc. Gostei tanto e começo a ver acontecer aquilo que eu vi nos olhos desse moço e de quem estava na reunião. Foi isso que fez eu ficar por aqui, viu, colega? Essa possibilidade aí, essas coisas todas. Na hora, né? A rádio está virando TV. Já virou. Já virou. A rádio está virando TV. E a pretensão era essa mesmo, mas isso com o futuro, né? Na verdade, o Milton conseguiu, me permitam esse parênteses aqui,
o Milton conseguiu reunir aqui desde a equipe técnica eficiente, tem o Miquel, que está formando mão de obra aqui, trouxe o Ricardo, seu irmão, que é especialista no que faz. É o cara. Patrick Mota, com toda a história que tem no rádio, a eficiência. Eu gosto do seu trabalho, eu disse isso várias vezes, você sabe que é sincero, né? A gente fica jogando Eu conversa tenho um medo com o quando outro. você fala desse jeito. E Milton não poderia ser diferente pela liderança que tem Maestro. de reunir uma equipe. Isso é muito bom. O cara não precisa tocar nenhum instrumento, mas saber levar uma equipe. Pereirinha, vamos continuar agora. Caso você, que já disse que é pré-candidato, seja eleito, qual é a tua principal bandeira? O que você acha que os outros não fizeram que você pode buscar para brigar? Tem muita coisa para ser feita. É evidente que nós estamos colocando no papel, mas o principal é a valorização do homem, da ativa e da reserva. É valorizar o homem. Como valorizar esse homem? Buscar melhoria de salários, ter um hospital para a corporação, serviço social que a Polícia Militar deixa muito a desejar. E tem outros aspectos, por exemplo, esse que eu falei do inválido, para quem vai... Das sequelas. Nós temos que ver esse homem de forma diferenciada. Não é usar o policial por 30 anos e depois descartar ele, como é feito hoje. Então, eu creio que os nossos parlamentares fazem poucos projetos em função de beneficiar esse companheiro da reserva, que trabalhou 30 anos. Até porque os 30 anos eles são passageiros. Mas o resto da vida você vai viver na reserva. Eu quero valorizar os nossos companheiros da reserva, as nossas pensionistas, que são as viúvas dos policiais, que são muitas hoje, porque durante o Covid morreram muitos policiais, e essas viúvas hoje nós acolhemos elas também, que elas fazem parte da família Polícia e Bombeiro Militar. Então eu quero dizer para os nossos companheiros que eu não serei aquele político desaparecido. Eu serei sempre presente. E eu conheço muita problemática da corporação. Eu conheço muito a Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas. Porque eu venho trabalhando há mais de 20 anos. Exatamente, há uns 18 anos já. Né? Exatamente. Fora os 15 anos que eu passei na escola da Polícia Militar. Então eu conheço muito a Polícia e o Bombeiro Militar. Eu conheço toda a problemática. Então, com certeza, eu serei um bom representante da corporação. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, enquanto líder classista. A associação funcionou, o que você tem orgulho de achar que teve uma conquista para a classe que veio da associação? Que benefícios tem, irmã? Todas as conquistas que a polícia tem hoje vieram das entidades representativas, todas. Como eu falei no início, quando era clube, era apenas a extensão do lazer, do esporte. Hoje, e de lá para cá, das fundações das associações, database, foi as associações que conseguiram juntas. Lei de carreira, foi as associações juntas. Como é que é essa lei de carreira? A lei de carreira é a lei 4.044. Embora eu não tenha participado do movimento, mas depois nós fizemos parte da equipe que construiu a lei. Então, essa aí foi fruto das entidades sempre juntas com a tropa. Todas as conquistas foram a duras penas com a tropa junto. Os presidentes encabeçando e a tropa dando aquele suporte. Nunca chegou nenhum governador, isso aí eu posso dizer assim, que ofereceu de mão beijada, está aqui, isso aqui para a corporação. Sempre tem que ser através de uma luta, das lutas das entidades representativas. E eu me encaixo em todas essas lutas. De uma forma ou de outra, eu participei de todas as conquistas que a polícia tem hoje. Porque não sei se os senhores lembram, mas alguns anos atrás, antes mesmo de eu ser presidente, o policial era aquele que subia pela frente do ônibus. Ele não pagava o ônibus, ele não tinha carro, ele subia pela frente do ônibus e tinha que descer. Toda vez que um passageiro ia descer, o policial tinha que subir. Vocês lembram desse momento? Sim, mas não é mais assim? Não, hoje todo policial tem seu carro, tem seu transporte. Quando a gente fazíamos uma reunião na associação, o pessoal chegava suado, subindo a pé. Hoje não. Com essa luta desses 15 anos para cá, que foram muitas lutas, muitas conquistas, das entidades representativas com a tropa. Melhorou bastante a qualidade de vida do policial. E também desapareceu o famoso caderninho. Você sabe que todo comerciante da esquina tinha uma caderneta, onde tinha o nome do policial lá, que ele comprava fiado para pagar
no final do mês. Mas esse o comerciante não ia cobrar, não, quando tá devendo, Mas não. cobrava porque ele tinha que comprar de novo. Olha, tinha que comprar de novo. Duvido Então, que ele ia cobrar. Eu desci muito. Se você fosse dono do comércio e o policial tivesse devendo, tu ia cobrar? Não, mas tem Mas respeito. tem que cobrar para manter o crédito. Eu ia me queixar pro comandante. Eu não rapaz. cobraria, não. Mas eu ia ligar pro comandante. Comandante, tem um caloteiro aqui que eu não sei, não. Vocês não conhecem. Isso não tem mais. Não tem mais, graças a Deus, o policial hoje, ele tem como viver uma vida, é lógico que precisa melhorar muito, porque evoluiu também muitas das coisas, mas o policial também, naquela época, a marginalidade respeitava a polícia. Você imagina hoje um policial andando de ônibus sozinho, pegando o ônibus meia-noite, indo de madrugada para casa. Você imagina aquele que ficava ali na porta ali, que ele subia Ele na subia porta. e descia, subia e descia, subia e descia no ônibus todas as vezes. O senhor, eu acho que muita gente presenciou isso. E graças a Deus, hoje, o policial não precisa mais estar andando. Falando nisso, a gente lembra que está cada vez mais as pessoas estão entrando, não usando mais dinheiro dentro dos ônibus, né? Aí o cara diz para acabar os assaltos, mas tem celular, tem carteira dos caras, e os caras, na verdade, não iam entrar da caixinha daquela viagem ali, né, Patrick? Pereirinha, a gente recebeu a informação que aquele Adélio Bispo, ele pode deixar a prisão. O Adélio Bispo é aquele cara que deu a facada no então candidato Jair Bolsonaro. Você soube dessa informação? Se você soube, o que você acha disso? Não, eu não soube dessa informação, Patrick, mas eu creio que se for ele o da facada, ele tem que permanecer preso. Né? Mas eu não soube dessa informação. Eu não tenho essa informação, Patrick, sobre o Adélio Bispo. Estão falando aí, inclusive, que ele se esforçou do mesmo e vai ser morto. E se for morto, vão colocar a culpa já no Bolsonaro. Pois é. Tudo é possível, né? Tudo é possível, Patrick, nesse momento aí do Bolsonaro, né? Você sabe que os militares sempre são Bolsonaro, né? Será que são mesmo? Eu creio pelas redes sociais, opiniões. Toda regra tem exceção, mas a maioria é. A maioria é Bolsonaro. A maioria dos policiais militares são Bolsonaro. O pessoal da técnica diz que tem um militar que não é Bolsonaro, que é o vice-presidente Mourão. Deu a possibilidade, né? Porque agora já foi, a chapa do Bolsonaro já foi aclamada, né? Com o general Braga Neto, e o presidente disse lá, eu ouvi o que o presidente disse, falou que um vice é para estar ao lado do seu presidente, não para ficar jogando contra. Entre outras palavras, ele quis dizer isso. Né? Bom, algum interesse tem, porque normalmente o que eu sei de vice é que ele tem que ter dinheiro ou voto. O Braga Neto não tem nem dinheiro nem voto. Mas deve ter lealdade junto ao presidente. Isso às vezes não, isso é Olha, muito mais valioso. o Temer era fiel a Dilma, e a Dilma Nunca. ele se declarou até o final. Você vai acreditar no Temer? Será? Rapaz d'égua. Por isso que eu estou dizendo isso. A Mas mulher, a mulher tá aqui o Pereirinha. ele Pereirinha era é fiel corporação até o diferente, né? Existe esse juramento, existe essas coisas, né? Na polícia, no exército, que o pessoal leva a honra um pouco mais a sério do que esses cabras, não é isso? Com certeza. É uma coisa bem diferente. O juramento é com risco da própria vida. Você sabe que o policial militar ele faz um juramento mesmo, e com certeza esse juramento ele é levado a sério. Tá? Eu me lembro muito que no Cefap a gente treinava muito antes das formaturas esse juramento, para estar no dia da formatura estar alinhado com a tropa e o comandante. Então o militar ele faz o juramento que servir mesmo com o risco da própria vida. Eu cheguei a ver um juramento, né? E eu vi que alguns se emocionam nessa situação, porque estou falando sério mesmo. Né? Então eu vejo. Não, é uma emoção total. O militar ele tem uma característica aí realmente de quando ele está fazendo juramento, ele não está fazendo da boca para fora. Até porque ele passou, eu que fiz parte de muitas formações na escola da Polícia Militar, no antigo Cefap. Esse juramento é parecido com o que se faz no exército? O policial ele passa a vida, ali as aulas todas treinando, se envolvendo bastante. Ele sabe que aquilo ali que ele está sendo preparado para defender a sociedade. Na verdade é uma guerra. É uma guerra.
Exatamente, sabe que ele vai para uma guerra, não é trabalhar numa empresa comum, ele sabe que ele vai se expor ao perigo todos os dias. E de uma hora para outra, uma ocorrência pode ser fatal, se ele não tiver o preparo, se ele não tiver o preparo, né? E o treinamento. No interior tem uma questão que eu acho que é primeiro diziam que é porque as meninas gostavam dos caras de uniforme. Mas eu conheço muita gente, e na área lá de Benjamin, observei que o jovem, quando dava determinada idade, eles queriam vir para Manaus. Isso aconteceu. Tem muitos oficiais, por exemplo, na PM, que vieram lá do Alto Solimões. Tem uma família inteira de oficiais, né? Dos meninos lá que eram de lá. E continua essa saga para cabos, para formação de sargento, eles continuam lá. Ainda continua o pessoal vindo do interior fazer. Se você que foi da escola há muito tempo, vinha muita gente do interior para fazer formação de cabos. Quando hoje os cursos são feitos em Manaus. Então o pessoal das companhias dos interiores vem para Manaus fazer curso. Quando a demanda é muito grande nesses municípios maiores, como Tefé, o Maitá, Parintins, e aí vai um grupo de instrutores para lá. Vamos dizer, aí transforma, porque é dispendioso trazer uma tropa toda para Manaus. É muito mais viável mandar os instrutores para lá. No caso, a academia vai até o aluno. Isso aí acontece. Queria citar aqui rapidamente um dos hinos que eu considero mais bonitos, que é o hino do Guerreiro da Selva do Exército Brasileiro, quando tem formatura lá no Comando Militar da Amazônia. Eu já participei de algumas dessas. Você serviu o Exército? Não, não me servi. Você, Milton? Eu fui buscar a aeronáutica para servir, que era mais perto de casa, mas aí liberaram um monte de gente naquele tal de excesso de contingente. Olha o que diz a letra. Senhor, tu que ordenastes ao guerreiro da selva, sobrepujai todos os vossos oponentes, dai-nos hoje da floresta a sobriedade para resistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para resistir e vencer. E dai-nos também, Senhor, a esperança e a certeza do retorno. Mas, se defendendo esta brasileira Amazônia tivermos que perecer, ó Deus, que façamos com dignidade e mereçamos a vitória. No final, todos eles gritam Selva! Selva! Meu amigo, essa é a oração do Guerreiro de Selva. É a oração do Guerreiro. Eu acho uma das mais lindas. E nesse momento, realmente, a emoção toma conta. Do eu estive no Exército por 1 ano, 2 meses. Não é brincadeira, não. 1 ano, 2 meses, 24 dias e 6 horas. Você contou bem, doido para sair já. Sinceramente, eu já tinha profissão definida. Foi preso alguma vez? Foi, claro que eu fui. Por quê? Só por questão de conversa mais áspera com o oficial, né? Não, e tinha umas coisas que eu não concordava lá, por exemplo, o camarada tirar um jovem da família, colocar... Não, e um dia um cara resolve te prender sem julgar, sem porra nenhuma, e eu já tinha essa questão da democracia. Bom, eu não tive chance do excesso de contingente, tá? Parece que eles adivinhavam o cara que não queria, né? Mas eu fui um bom. Enquanto estive lá, era disciplinado, nunca pautei, nunca alterei. A minha questão foi por causa de algumas perguntas. Só foi preso, né? 16 dias por uma pergunta que eu fiz a um oficial, né? E mandaram me processar e tal. Eu perguntei o seguinte: depois de uma instrução em que eles mostraram o filme lá contra o combate, a intentona comunista de 1900 e quê, papapá, e todo o pelotão lá, e eu olhei para a pergunta assim: por que vocês primeiro não ensinam o que é o comunismo, o socialismo, em vez de ensinar a combater? Porque eu perguntei dele naquela época, no auge do governo militar. Foi nesse dia que você foi acordar 4 dias depois da enfermaria. Me levaram, não, eles alegaram outra coisa, mas o certo é que eu fui levado para a PE e fiquei 16 dias lá. Final de programa, cada um fale o que quiser. Thiago Cora, por favor. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e, acima de tudo, parabéns pelo trabalho de cada um aqui da Rádio Cavoc, dessa empresa maravilhosa. Pereirinha, boa sorte. Obrigado. Boa caminhada. Sei que não vai ser difícil, mas... sei que não vai ser fácil, mas assim, vai ser... Eu vou ficar com a primeira Então, mas parabéns. Parabéns e sucesso. Obrigado.
Vou apenas agradecer mais a Deus por mais um dia de trabalho, né? Um dia de visita aqui como apresentador convidado, como o nosso colega fala aí. Agradecer a você, Pereirinha, também, por não ter deixado de responder a nenhum questionamento, sempre muito cauteloso, no sentido de militar, que militar é assim, mas acima de tudo falando o que o teu coração está dizendo. Boa sorte. Obrigado. Quero agradecer a presença aqui do nosso querido candidato, pré-candidato a deputado estadual, Pereirinha. Que você volte sempre. E venha sempre que tiver algum assunto, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Obrigado. Você. Pois é, eu quero agradecer aqui a Cavoc e aos companheiros Milton, né? O Patrick, Pitanga. o Pitanga e o Thiago. Dizer que nós não vamos fazer uma política de receio de ajudar a corporação. Nós seremos uma pedra no pé do sapato do governador. Nós não podemos fazer ouvido de mercadores para as nossas necessidades. Nós temos que ver que a corporação ela aposta muito no deputado, no político, muito. E só quem tem a voz é o parlamentar. Então eu quero dizer que eu quero representar essa corporação. Eu já estou com 65 anos, já venho batalhando há muito tempo. Eu tenho certeza que serei um bom representante para a polícia e o bombeiro militar e as nossas amigos pensionistas. Muito obrigado. Tá certo, então. Boa sorte para você e espero que você, se ganhar, e se estiver lá, represente bem a tua categoria, irmão. Amanhã tem outro pôr do sol. Quem é amanhã? Alguém já... Amanhã a gente vai ter o André Marcílio. Quem é o André Marcílio? Ele preside uma associação que é a favor de que a BR-319 saia realmente. Não é de hoje que ele vem defendendo isso, então amanhã a gente vai falar sobre BR-319. Vou gostar e não vou faltar, viu? Vou estar aqui. E você também do outro lado. Grande abraço. Amanhã mais um A Hora do Rush. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.